Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Aqui é o professor Alex e vou continuar com vocês a leitura do livro de artes, página 16. Diferenças e semelhanças em ritmos e estampas. Diante das grandes dimensões do Brasil e de suas inúmeras influências culturais, a pluralidade de nossas tradições se expressa em visualidades, movimentos e ritmos que se espalham pelas regiões do país. Você já parou para pensar que todas essas manifestações também podem ser vistas como artes visuais? Olhe para as fotos abaixo por esse ponto de vista, quais são suas semelhanças e diferenças. Página 17. Você conhece essas figuras? Você já viu figuras desse tipo em alguma festa da região onde mora? As imagens mostram foliões que participam de festas tradicionais chamadas de reisados em duas diferentes regiões do Brasil. Ambas nos apresentam figuras com roupas de tecidos coloridos, máscaras e com chapéus. Esses elementos em comum nos fazem entender que podem se tratar dos mesmos personagens, mas também acentuam as peculiaridades dessa tradição em cada grupo. Por isso, somos levados a prestar mais atenção nos detalhes que os distinguem. Adiante, temos mais duas manifestações dessa mesma tradição. Elas também apresentam contrastes de cores e figuras mascaradas. Vamos tentar descrever quais são as principais diferenças na visualidade dessas quatro festas. O reisado é uma festa bastante tradicional em várias regiões do país, com características próprias das diferentes comunidades. Essa manifestação cultural chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses. Na Península Ibérica, ou seja, em Portugal e na Espanha, o dia 6 de janeiro, ou Dia de Reis, é uma data bastante importante e celebrada. Ao ser trazida para o Brasil, ganhou características próprias que foram se modificando na junção com as tradições locais. Os nomes também podem variar. Além de reisado, pode ser chamado de folia de reis, boi de reis. O que se mantém é a presença da música, da dança e da narrativa. Instrumentos, encenações e danças têm variações ao longo de todo o território brasileiro. Em comum, entretanto, está a ideia básica. Os mestres da festa circulam pela cidade com músicas e danças celebrando a chegada dos Reis Magos. A essa altura, podemos afirmar que os contrastes de cores vivas são marcantes em todos esses exemplos, sejam em tecidos lisos, sejam estampados. Os adereços variam em todas elas, no corpo ou na cabeça. As máscaras também são bem distintas, sendo que nas duas primeiras imagens apresentam longas barbas, e na última vemos a construção visual de uma máscara feita com o uso de maquiagem, sem a presença do objeto. Máscara, como nas três primeiras. É usado também uma peruca em vez de chapéu. Você conhece outras manifestações culturais que utilizam de tecido como estampas coloridas? A diversidade visual de todas essas manifestações representa também a diversidade da nossa cultura. E cada festa, em cada canto do país, tem características específicas que a tornam única, como expressão da sua comunidade. Então, você tem uma obra que na outra página vai estar especificando. Olha só. O que é isso? Nem tudo é o que vemos. Observe a imagem da obra Coletivos 2, feita pelo fotógrafo Cássio Vasconcelos, presente no início deste capítulo. É intrigante. Nela há uma aglomeração de elementos, algumas linhas destacadas, algumas áreas com objetos amontoados, uma multiplicidade de cores. Em vários momentos, notamos que há cores em formas parecidas, criando-se um espaço de repetição.
Quando olhamos essa imagem em detalhes, que seria o equivalente a chegar perto de uma parte dela, se a estivéssemos vendo pessoalmente, fica mais fácil perceber do que se trata. Na imagem em detalhe, vemos vários caminhões e carros, muitos deles transportando hortaliças, caixas e outros objetos que não conseguimos. Vamos passar para a próxima página. Identificar. Embora não sejam veículos de transporte de pessoas e cargas, estão todos aglomerados em uma estranha organização. Como seria se tentassem se mover? Há espaço disponível para isso? Podemos fazer ainda o raciocínio inverso. Como o fotógrafo conseguiu organizar todos os veículos de maneira como estão dispostos? Embora não haja pessoas na imagem, podemos facilmente imaginar uma conexão direta dela com nossas vidas. Mesmo olhando do alto, de uma grande distância, conseguimos perceber parte das coisas que são transportadas pelos caminhões. Alimentos, hortaliças, frutas e verduras. A etapa do transporte dos alimentos para os supermercados, mercadinhos ou vendas é fundamental para o consumo diário. Há famílias que plantam e, consequentemente, consomem alimentos vindos diretamente da terra. Mas há um número enorme de pessoas que dependem desse tipo de deslocamento. Observe agora o trabalho É Nós Dois, do mesmo artista. Ao olhar para a imagem, vemos apenas uma massa. Temos a sensação de estar olhando para um aglomerado de pontos, quase um formigueiro. Apenas no detalhe conseguimos perceber do que se trata. Muitas pessoas com roupas de cores diferentes, tons de peles diversos, cabelos presos, soltos, curtos, compridos, etc. Enfim, uma multidão. Você já ficou em algum lugar alto da sua cidade e olhou de cima? Já imaginou como seria se todos ao mesmo tempo saíssem de suas casas e ficassem uma na frente do outro? Dependendo do tamanho de sua cidade, a imagem seria mais ou menos parecida com a do artista. E se juntássemos todas as pessoas em um mesmo estado, quanto espaço ocupariam? E no país inteiro? A imagem do fotógrafo Cássio Vasconcelos desperta muitas reflexões interessantes. Podemos nos sentir pequenos quando lembramos que há tantas pessoas no mundo e somos apenas mais uma delas. Entretanto, quando nos lembramos do que nos torna únicos, podemos valorizar o que temos de particular e o que temos em comum e compartilhamos com a comunidade. Vendo tanta gente junta, seja nas fotografias, seja na escola ou em nosso imaginário, provavelmente nos perguntamos o que nos une. Voltando às indagações do início dessa sessão, como será que o fotógrafo fez para criar as imagens? Será que tudo o que vemos em uma fotografia necessariamente reflete a realidade? Quando falamos sobre a fotografia, especialmente a digital, é importante lembrar de que ela pode ser manipulada, modificada e até mesmo criada a partir de outra. Ficar atento a isso é importante no contato com qualquer imagem que pode ser construída para nos trazer reações determinadas ou específicas. No caso da arte, geralmente a intenção de provocar reflexão sobre o mundo e sobre o modo como vivemos. Na série que vimos, como em outros trabalhos, Cássio Vasconcelos cria imagens fotográficas a partir da manipulação digital, ou seja, produz dezenas ou mesmo centenas de fotos aéreas que serão posteriormente agrupadas em uma só. No caso, a obra Coletivo 2, por exemplo, ele recortou os elementos e colocou todos na mesma imagem, composta de painéis montados em 12 metros de comprimento por 2 metros de altura. Quando chegamos perto da dimensão e o ponto de vista de que as fotos foram tiradas com imagens aéreas, podem nos dar a ilusão de que parecem carrinhos de brinquedo. Nossa aparência real como carros está relacionada com sua dimensão, isto é, com seu tamanho. A experiência real com carrinhos de brinquedo também. Nosso olhar então é levado a buscar essas vivências e reagirmos aos trabalhos a partir delas. Aqui na página 22 nós temos fixar o que vemos. A palavra fotografia quer dizer ao pé da letra desenho da luz. Em grego, foto significa luz e graphem pode corresponder a marcar, registrar, desenhar. Podemos dizer que a fotografia é o registro ou até mesmo a escrita da luz.
A fotografia surgiu há bastante tempo e foi pesquisada por pessoas em diferentes lugares ao mesmo tempo. Não há um consenso absoluto sobre quem inventou a fotografia. Entretanto, há alguns marcos importantes na história do seu desenvolvimento. No século X, um cientista árabe chamado Al-Hakim de Bassora fez um de seus primeiros registros de um fenômeno que viria a ser estudado para que se realizassem os processos fotográficos. Ao olhar para o fundo de sua tenda, que estava toda fechada, notou que a pequena quantidade de luz que passava por uma fresta revelava a paisagem de fora, que era projetada de cabeça para baixo. Há relatos que dispositivos de projeção de imagem em várias épocas diferentes, mas em 1558 o italiano Giovanni Battista della Porta citou a câmara escura em seu livro Magia Naturalis, descrevendo-a como uma estratégia para que os artistas pudessem desenhar apoiados na imagem tal como é percebido nos nossos olhos, de modo a conseguir um resultado bastante realista. Na época, o método utilizado por Leonardo da Vinci, por exemplo, no século XIX, várias pessoas realizaram pesquisas de materiais pensando em como fixar uma imagem em algum tipo de superfície. Em 1826, o francês Joseph Nicephore Niepce fixou o que alguns consideram a primeira imagem fotográfica usando sais de prata e um método derivado da câmara escura. Continuando na página 23, 22. Em 1849, o francês Louis-Jacques Daguerre, após muitos anos de pesquisa, desenvolveu uma espécie de máquina portátil que foi apelidada em sua homenagem de daguerreótipo. Ela é considerada a primeira máquina de fotografar, e foi aí que a fotografia começou a se popularizar. Ainda assim, o processo levava muito tempo e exigia bastante paciência e dedicação por parte do fotógrafo e do retratado. Várias outras pessoas continuaram desenvolvendo pesquisas para aprimorar a fixação das imagens e sua reprodução. Em 1848, o escultor inglês Frederick Scott Hart desenvolveu o negativo, tecnologia que permitiu a realização de cópias de uma mesma imagem. A fotografia era feita necessariamente em preto e branco. Vários pesquisadores, entre eles os irmãos Lumière, precursores do cinema, desenvolveram métodos para reproduzir as cores, mas apenas em 1935 a fotografia colorida passou a contar com um método mais simples e começou a ser comercializada pela empresa americana Kodak. Essa empresa foi responsável pela popularização e disseminação de máquina fotográfica portátil do filme flexível e substituível, o que fez com que não apenas os fotógrafos, mas qualquer um que tivesse dinheiro suficiente para comprar uma câmera, pudesse criar seus próprios registros do cotidiano. Vamos avançar um pouquinho aqui na página 23. E da invenção da fotografia analógica que chegamos à fotografia digital. A fotografia digital começou a ser desenvolvida em 1975, mas só foi lançada comercialmente em 1990. Nessa época, os celulares tinham acabado de chegar ao Brasil, mas ainda era um artigo de luxo e estavam ainda muito longe de carregar uma câmera acoplada. Para tirar fotografias digitais, portanto, era preciso ter uma câmera digital. Mais tarde, com o desenvolvimento e a popularização dos smartphones, a fotografia digital passou a ser muito mais acessível e comum. Quem diria que uma coisa hoje tão corriqueira quanto tirar uma foto com o celular levou tantos anos de pesquisas e desenvolvimento tecnológico para acontecer, não é mesmo? Então aqui você tem vários exemplos de máquinas fotográficas até chegar na máquina digital. Se vamos por aqui, voltamos logo para uma outra aula. Fiquem com Deus e até a próxima.